Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. O histórico de cagadas do gado acrítico do Bozo. Esse é o nosso tema de hoje e eu vou apresentar detalhadamente o que esses idiotas fizeram nos últimos meses. E também vou detalhar os grupos que formam o gado acrítico, alienado, binário e ignorante que segue e sacraliza o Bozo. Antes, eu vou pedir para você, que já é inscrito no canal, para dar um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Agora, se você ainda não conhece o canal ou está chegando faz pouco tempo, dá uma olhada no vídeo no final. Se achar que ele merece, dá um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, é complicado porque é óbvio que se eu fosse elencar todas as cagadas que foram efetuadas pelo conjunto de idiotas que formam o gado acrítico do Bolsonaro, eu ia ficar aqui meia hora no mínimo fazendo vídeo, e a minha ideia é fazer um vídeo 3 vezes menor do que esse conteúdo. Mas já dá para fazer um resumo, uma síntese das cagalhadas, melhor dizendo assim, efetuadas por esse gado, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar, né? O conjunto de fake news, o já conhecido gabinete do ódio, mas os braços auxiliares desse gabinete, né? Um conjunto de fake news que são promovidos não só pelos robôs do Bolsonaro, que nós já sabemos que tem todo um sistema, nos últimos dias tem sido apresentado, né, vários perfis diferentes, usando de maneira fidedigna a mesma frase. Então nós sabemos que essa repetição tem a ver com o sistema de robôs do Bozo. Porém, existem aqueles que voluntariamente fazem questão, em desserviço à sociedade e à utilidade pública, de compartilhar fake news, notícias falsas, que causam alarmismos desnecessários, certo? Então, a primeira questão que, no caso, nós observamos dentro desse gado acrítico é a necessidade de blindar a imagem de Bolsonaro. E eles são capazes das coisas mais sórdidas para cumprir com essa missão. Primeiro, a questão, né, da cloroquina. A cloroquina, que existem cientistas de Israel, dos Estados Unidos, da Alemanha, do escambau, que garantiram, né, no caso, a hidroxicloroquina como solução imediata para o tratamento dos doentes do coronavírus. Resolve. Eles estão insistindo nesse assunto da cloroquina porque eles precisam, na narrativa fraudulenta deles, legitimar o Bolsonaro perante a sociedade. Então, para legitimar, eles são capazes de, contra o caráter, promover um conjunto de notícias absurdas, que muitas vezes são de serviço à saúde social. Porque muitas vezes tem gente que pode ir a óbito por consequência dessas mentiras. Certo? Outro ponto, o que tem que ser destacado: as sequenciais agressões que os membros do gado acrítico têm promovido por aí, né? As agressões que eles promoveram contra os profissionais da saúde em Brasília, que de maneira pacífica estavam se manifestando, né? Dando ali o seu recado de repúdio à falta de responsabilidade do governo Bolsonaro com a saúde brasileira. E aí o gado ficou inquieto. Caramba, tentaram arrancar a cruz do manifestante à força. Teve um manifestante que foi agredido fisicamente. Vários manifestantes foram agredidos verbalmente. E foi uma coisa horrorosa, um atentado direto ao Estado Democrático de Direito, né? As agressões nas redes sociais, os haters que diuturnamente praticam calúnia, injúria e difamação contra aqueles que fazem oposição crítica ao Bolsonaro, certo? E
os casos que têm sido cada vez mais frequentes nas ruas de violência. Teve um cidadão que foi morto há um tempo atrás porque votou no Haddad, um cidadão que lutava capoeira, foi morto na Bahia só porque exerceu o seu direito de votar no Haddad. Ele foi assassinado por isso. E as agressões que a gente vê por aí, né? A pessoa está passando com um carro, além deles serem histriônicos, irresponsáveis e desrespeitosos, né? Eles são capazes de fazer manifestação em favor do Bolsonaro na porta de um hospital cheio de pacientes em sons absurdos. O pessoal fazendo barulho, gritando, som alto em frente ao hospital. Gente, que falta de bom senso que nós estamos observando. É triste. Eu já falei, esse gado acrítico e alienado do Bolsonaro é um perigo para a sociedade. É um grande perigo para a nossa democracia. Nós temos que abrir o olho, tá certo? Eu costumo dizer que esse gado acrítico ele tem 5 braços, tá? O primeiro braço é liderado pela Damares Alves, que é o braço que promove uma narrativa teocrático-pentecostal de sacralização da imagem do Bolsonaro como se ele fosse um semideus, ou um faraó, ou um monarca absolutista querendo reativar o antigo regime no Brasil. Porque as pessoas são capazes de ungir o Bolsonaro como se fosse uma figura indefectível, infalível, né? É como se Bolsonaro fosse o representante de Deus na Terra e tivesse uma missão de salvar o Brasil. Veja o nível de insanidade dessas pessoas. E tem um grande perigo aí, porque existe, junto a esse grupo que defende a narrativa teocrático-pentecostal, uma linha bélica de confronto, conflito, enfrentamento pela causa bolsonarista. Veja a Sarah Winter, ex-feminista, que faz parte desse braço, que usa da retórica pentecostal para arregimentar o seu exército, que é capaz de matar ou morrer pela defesa de Bolsonaro. É a Bíblia na mão e uma arma na outra mão. De um lado a Bíblia e do outro lado um paralelepípedo, uma faca, uma pistola, um fuzil, uma espingarda, seja qual arma for. É assim que age a milícia religiosa de Damares Alves. Um outro grupo, não menos importante, é o de Abraham Weintraub, o ministro semi-analfabeto da educação. Esse braço já segue uma narrativa filosófica baseada no olavismo cultural, ou seja, o conjunto de ideias de Olavo de Carvalho. Esse braço de apoio ao Bolsonaro já tem um modus operandi diferente do da Damares, que é histriônico, violento e se segura, né, se baseia numa narrativa teocrática de sacralização do Bolsonaro. A do Abraham Weintraub não. Ela é até mais cínica, porque ela é pseudo-educada, rebuscada, apesar das características ignóbeis do ministro, que na fala mansa quer promover uma retidão padronizadora de costumes e valores morais, que persegue intelectuais, cientistas e professores, que defende projetos como Escola Sem Partido, que fere a liberdade de cátedra dos professores, que defende o anti-intelectualismo, o anti-cientificismo, com ideias como terraplanismo, kit gay e outras idiotices. Esse braço auxiliar do Bolsonaro, ele é processual. Ele não vence pela violência física, mas pela violência da retórica. Um terceiro braço é um braço que não é tão fidedigno à imagem do Bolsonaro, mas está se aproveitando do seu governo, que é o braço liderado pelo Paulo Guedes, que segue uma narrativa elitista liberal, ou seja, é o braço
neoliberal do governo Bolsonaro, que não se prende somente nele. Diferentemente dos braços religioso da Damares Alves e filosófico do Abraham Weintraub, esse braço ele tem os dias contados para estar do lado do Bolsonaro. É o braço que articulou o apoio do Centrão. O apoio do Centrão veio através do braço neoliberal, para aprovar o conjunto de reformas liberais que servem para desconstruir toda a tutela jurídica e social que protegia a classe trabalhadora. E enquanto eles não consolidarem o liberalismo no Brasil, nem que seja num governo depois do Bolsonaro, eles não vão sossegar. Esse braço ele é perigoso porque ele vai continuar se a direita ganhar em 2022. Seja a direita mais rebuscada, mais sofisticada, na figura de pessoas como João Dória, Sérgio Moro ou Luciano Huck. Porque essa agenda liberal vai continuar em vigor para desconstruir a tutela jurídica que protege a classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora, cada vez mais alienada, está em consonância com essa ideia liberal, achando de maneira totalmente equivocada que ela serve para emancipar a classe trabalhadora, para que ela possa ser dona do seu próprio destino. É aquela falsa ideia, você está livre, você não tem mais a tutela do Estado, agora você faz o que você quiser. E as garantias legais? E o conjunto de leis como a CLT? O conjunto normativo que protege o trabalhador. Ele pode se emancipar, sim, mas na relação entre trabalhador e empregado, o trabalhador é a parte hipossuficiente. E nesse processo, a parte mais forte vai querer se aproveitar da parte mais fraca, seguramente. Sobretudo numa atmosfera de relativização da rede de proteção da classe trabalhadora. E desconstruindo o conjunto normativo legal que protegia os trabalhadores, fica mais fácil do grande empresariado fazer da classe trabalhadora escrava dele. Então esse braço é do Paulo Guedes, que não se reduz ao governo Bolsonaro, ele continua, se a direita continuar no poder em 2022, seja a direita mais rebuscada e com falsa imagem de democracia. Ok? Existe um quarto e um quinto braços que trabalham em conjunto, embora tenham naturezas diferentes, que são os braços autoritários do governo Bolsonaro. Talvez aqueles em que Bolsonaro mais deposita confiança no sentido da legalidade do seu governo. Um é o braço militar, liderado pelo general Heleno, e o outro é o braço miliciano, liderado por grupos ligados a instituições de segurança pública, em especial por policiais e bombeiros. Por que os braços eles entram em conjunto? Porque se a narrativa da Damares é a religiosa, se a narrativa do Abraham Weintraub é a filosófica, e se a narrativa do Paulo Guedes é a elitista liberal do mercado, a narrativa tanto do grupo militar liderado por general Heleno, que não é unanimidade dentro das Forças Armadas, é apenas um braço, um grupo que existe dentro das Forças Armadas fidedigno ao Bozo, mas um grupo que faz barulho, já que está sendo sustentado pelo poder do presidente. Bolsonaro está na presidência, então ele transfere esse poder. E tem um braço miliciano que é o braço auxiliar, ele é um braço extraestatal. É um braço que, na verdade, serve como uma linha auxiliar do braço legal. Porque ele atua fora da legalidade, mas está vinculado a instituições legais. Pois bem, esses dois grupos, eles seguem a autêntica narrativa reacionária. Se os outros grupos, os dois primeiros, seguem a narrativa conservadora, no sentido moral, e o terceiro, a narrativa liberal, o braço reacionário de Bolsonaro é a mistura do braço militar do general Heleno com o braço miliciano das milícias que lideram pontos de proteção, não só no Rio de Janeiro, elas se notabilizaram mais lá, mas também em outras regiões do próprio estado do Rio e do Brasil. Então eu vou fechar esse vídeo para que vocês possam refletir. Bolsonaro tem 5 braços de apoio.
o braço religioso de Damares Alves, o braço filosófico de Abraham Weintraub, junto com as ideias de Olavo de Carvalho, o braço liberal de Paulo Guedes, que é aquele que é menos vinculado ao Bolsonaro, a qualquer momento pode o abandonar, mas está se aproveitando do atual governo e foi o braço que articulou o apoio do Centrão. E dois braços que andam em conjunto, o braço legal militar e o braço ilegal das milícias. Comentem aqui embaixo o que vocês acham e aproveitem, quem se esqueceu, dá o like agora. Compartilhem o vídeo, um abraço a todos.